Somos Testemunhas de Jeová. Eu me chamo Jackson Abreu. Eu queria estar contando a minha trajetória como testemunha de Jeová. Eu nasci no Rio de Janeiro em 1977 e comecei a frequentar a organização das Testemunhas de Jeová com meus 9, 10 anos de idade, quando minha mãe, todos nós morávamos no bairro de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, onde eu nasci. E lá eu, adolescente ainda, muito novo, minha mãe era católica, ela recebeu a visita de uma testemunha de Jeová na sua casa e ela começou a estudar. Sendo que o meu bisavô, que era avô da minha mãe, há muitos anos atrás, no Maranhão, já tinha falado dessa religião para minha mãe. Então ela ficou com isso na cabeça. Essa é a história que eu sei, né? E meu avô ficou sabendo que ela viria para o Rio de Janeiro morar, né, com meu pai, que é da Marinha, com meus irmãos, eu era o caçula, ainda nem tinha nascido. Então ela foi para o Rio de Janeiro com isso na cabeça, que meu avô tinha dito para ela que se um dia uma testemunha de Jeová batesse em sua porta, que ela a recebesse e iniciasse um estudo bíblico e desse continuidade, porque aquela era a religião verdadeira. Então, quando minha mãe foi para o Rio, né, eu já tinha nascido, e ela recebeu a visita de duas testemunhas de Jeová e iniciou o estudo. Até então era católica, né? Frequentava a igreja católica. E eu comecei a frequentar com ela. Ela ia, eu me lembro. Eu era garoto novo, mas eu me lembro que eu ia. Eu não queria ir, queria estar na rua, né? Adolescente, moleque de rua, bater bola, soltar pipa. Então eu queria estar na rua com a gurizada. Mas ela aprendeu que tinha que levar. Como meus irmãos já eram maiorzinhos, no começo eles iam, né? Mas na proporção que eles foram crescendo, eles deixaram de ir. Como eu era menorzinho, caçula, então eu ia forçado, sem querer. Ia forçado porque ela queria que eu fosse. Eu chegava lá com raiva, zangado, né? Sentava ali e não podia falar, não podia brincar, não podia agir como um adolescente, né? Eu gostava de estar correndo, brincando. Eu tinha o quê? 9 anos, 8, 9 anos. Então eu cresci com aquilo ali, com raiva, né? E às vezes ela ia para as reuniões das Testemunhas de Jeová, quando era o dia eu já sabia, então eu ia para a rua, né? E eu voltava em cima da hora para ver se ela já tinha ido, e ela estava ali me esperando, e tomava banho, e me vestia e ia. Eu botava aquela roupa social e ia. Ela comprava roupa social para mim, eu não gostava dessas roupas sociais, camisa de botão, calça social, sapato, bico fino, eu não gostava, mas ela me forçava, né? Porque a doutrina das Testemunhas de Jeová é que a criança, desde criança, tem que ir, né? Tem que preparar ela para aquela vida, né? Uma disciplina, né? Então eu fui forçado. Ainda levava uns amiguinhos meus, mas eles não gostavam, ia só uma vez e não ia mais, porque aquilo era um tédio. E fui crescendo. Com 12 anos de idade, minha mãe veio, quando eu tinha 12 anos de idade, em 1989, minha mãe veio passear, visitar os parentes dela aqui no Maranhão. Meu pai trabalhava embarcado, um navio, viajava, né? Passava 3, 4 meses viajando. Então ela veio passear com meu tio.
Chegando aqui no Maranhão, ela não voltou mais. Olha, eu não vou voltar pro Rio de Janeiro. Quem quiser vir, venha. Eu não volto mais. Aí eu e meu irmão, que eram os mais novos. Meu irmão é 5 anos mais velho do que eu. Então tinha o quê? Eu tinha 12. Meu irmão tinha 17. Então, meu pai na hora estava lá. E ela já estava no Maranhão. Meu pai perguntou: ei, quem quer ir pro Maranhão? Eu, que não conhecia o Maranhão, eu resolvi. Adolescente, jovem, né? Saindo da adolescência para a juventude. Eu só ouvia falar que o Maranhão era um lugar bom, perto de praia, né? E de certa forma era perto de praia. Era o quê? 10 minutos da praia. E eu morava no Rio de Janeiro. Se eu tinha visto o Rio de Janeiro, as praias do Rio de Janeiro, uma vez na vida foi muito. Com 12 anos que eu morava lá. Então eu fiquei fascinado e eu vamos embora, eu quero ir. Aí meu irmão também quer ir, né? Então meu pai me botou dentro do ônibus e eu parti para o Maranhão. Passei 3 dias viajando. E a minha mãe aqui, eu estava solto, né? No período que eu estava lá e ela estava aqui, eu estava solto, eu estava na rua, eu estava brincando com meus amigos, eu queria fazer o que um adolescente quer fazer. Então eu estava solto. Passei aí, eu acho que 2, 3 meses solto lá. Quando eu cheguei aqui no Maranhão, onde eu me encontro agora, com 45 anos, minha mãe me botou na rotina de novo das Testemunhas de Jeová. O salão das Testemunhas de Jeová era mais perto, a cidade era moderna para onde eu morava, né? Morava praticamente como fosse uma área rural no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei aqui no Maranhão, São Luís, na capital, eu vi que eu estava num lugar moderno, né? Avenidas, prédios, né? A casa onde meu avô morava, onde a gente foi morar, era próximo ao centro histórico. Então era uma cidade maravilhosa e continua sendo, né? Tudo era perto, praia perto, shopping, supermercado, inclusive o Salão do Rio, das Testemunhas de Jeová. Então minha mãe continuou na rédea. E eu, né, zangado. Só que eu tinha já crescido mais. Eu estava com uns 13, 14 anos. E eu grudei nos meus irmãos. E eu ia forçado mesmo. Aí minha mãe arrumava estudante para mim, mulher estudante, homem estudante. Eles vinham e eu estudava e fazia pergunta, eu não sabia responder porque eu não queria aquilo para mim. Eu estava na juventude, eu queria namorar, eu queria brincar, eu queria ir para rua, eu queria o que o jovem queria, né? Um jovem de 13, 14 anos. Então, inúmeros instrutores e eu não queria saber. Raiva. Tratava até mal. E as pessoas diziam: seu filho não quer, seu filho não presta atenção, seu filho não estuda. Ela ficava com vergonha daquilo, né? Porque minha mãe era de pouco estudo, né? Então ela achava que quem sabia mais do que ela era mais importante, né? Então se a pessoa sabia ler bonito, falar bonito, para ela era importante. Principalmente quem era da igreja, que ela via como a única religião verdadeira. Quem estava lá era mais importante do que as pessoas fora. Eu fui crescendo, até que meu irmão mais velho, que continuou no Rio, o Duda, ele veio para São Luís passear, né? E quando ele chegou aqui, eu grudei nele. Ele queria passear e me levava junto. Minha mãe me largou de mão. Viu que eu estava com ele, deixa o irmão dele mais velho, que está passeando aqui, então deixa ele com ele. Meu irmão sempre gostou de mim. Quando eu era criança, a gente era muito unido. Caçula, né? Então, eu grudei nele com essa finalidade de não ir mais para as reuniões. Eu não queria saber. E quando meu irmão foi embora, minha mãe ainda quis tentar me levar e eu dei um basta. Cheguei: não vou mais, eu não quero ir. Tá? Me deixe de mão. Meus irmãos, a senhora não pega no pé deles, como é que a senhora vai querer pegar no meu pé? Não quero mais. A senhora vai estar perdendo tempo e as pessoas vão vir aqui e eu vou tratar mal. Eu já estava grossinho, né? Jovem, aquela coisa toda. E ela me largou de mão. Foi na época também que ela estava em crise com meu pai, né? Meu pai também veio, trouxe mais outro irmão meu. Então aqui era 3 aqui. Éramos 3. Aristóteles e Robson. Então ela me largou de mão. Então eu fui tocar minha vida. Fui trabalhar, fui
fazer o que o jovem faz, festa. E comecei a me envolver com artes marciais, né? Fui criando corpo, né? Fui me destacando junto com meu outro irmão e tal. Até que veio a fase da adolescência, namoro, conheci uma jovem, né? Mas nada foi importante. Comecei a estudar no Liceu Maranhense, fui fazer meu segundo ano, segundo grau, né? Para fazer o terceiro. Foi quando eu, numa roda de amigos, a gente começou a conversar sobre religião. Me colocaram na conversa e eu me interessei pela conversa, porque eu já vinha já de infância, ouvindo falar de algumas histórias da Bíblia, Salomão, Rei Davi, livro de Gênesis, livro de Apocalipse, né? E no meio da conversa eu vi que não fazia sentido, não encaixava com o que eu tinha aprendido nesses flash que eu frequentei, o Salão do Reino. Então bati assim, rapaz, o que eles estão falando é besteira, porque quando minha mãe me levava quando eu era criança, não era isso. E eu voltei para casa e despertou em mim aquela curiosidade de saber. Aquela conversa que nós tivemos lá na sala de aula. Inclusive nessa época nós tínhamos uma disciplina de religião no terceiro ano, né? Se eu não me engano. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.